Você já parou para pensar por que tem tanta gente que se perde quando o assunto é política, mesmo tentando se informar? Assistindo notícias, lendo textos, parece que é confuso demais. Cheio de tudo é confuso demais, cheio de interesses que a gente nem entende direito. Mas quer saber? Política não é algo distante da sua vida. Ela tem tudo, no bairro onde você mora, nas leis que definem o preço do pão, até na maneira como você se relaciona com os amigos ou colegas de trabalho. Política não é só voto, sabia? É escolha, é decisão, é conviver em sociedade. É perceber que o que você faz ou deixa de fazer tem consequência. E, pior, se você não participar de alguma forma, outros vão decidir por você e nem sempre vão pensar no seu bem. O livro Política para não ser idiota deixa bem claro: ignorar a política é na prática ser idiota. Não é um julgamento moral, mas uma consequência prática. Se você não entende o jogo, se não conhece as regras, acaba sendo guiado por forças que mal percebe. E não é só sobre manipulação externa, não. Cada vez que você ignora uma discussão política ou social, você decide por você, e isso impacta a sua vida. Muitas vezes de forma silenciosa, quase invisível, mas poderosa. Política é sobre convivência. Sobreviver, em que é decidir junto como esse grupo vai funcionar. E é aqui que o livro mostra uma realidade que ninguém quer ouvir. Você não consegue viver isolado da política. Ela não tá só nos tribunais ou nas câmaras legislativas. Ela tá na sua mesa de café, no transporte público, nas regras do condomínio, em cada decisão coletiva, cada norma estabelecida. É política. Então, conhecer as regras, entender os interesses e as consequências é essencial para não ser enganado ou manipulado. Ser consciente politicamente não significa concordar com tudo ou ter opinião sobre cada tema. Significa, antes de tudo, saber o que está acontecendo, questionar e refletir sobre os argumentos que aparecem, entender que nem tudo que se fala é verdade e que as aparências enganam. Reflexão, criticar e o que separa quem age por impulso de quem age com consciência. Quem não pensa criticamente acaba repetindo padrões, aceitando regras impostas, seguindo o fluxo sem nem perceber para onde está indo. E olha só, essa reflexão crítica começa admitindo a própria ignorância e reconhecer: eu não sei de tudo, posso estar sendo manipulado, preciso aprender mais. Isso é inteligência, não fraqueza. E na política, aprender é essencial. Sem entender o conceito, a história, os interesses em um jogo, não dá para tomar boas decisões. O livro também fala sobre a ética. Política sem ética vira manipulação, abuso de poder, egoísmo e institucionalizado. Ética não é só conceito bonito, é na prática, nas pequenas escolhas do dia a dia que, somadas, definem a sociedade. Ética na política é saber que sua liberdade termina onde começa a dos outros e entender que nossas ações terminaram onde começa onde o outro entende que nossas ações individuais têm impacto coletivo. Ignorar isso é um erro que pode custar caro, muitas vezes sem perceber. E sabe o que é interessante? Conflito. Política é feita de conflitos, mas
Conflitos não são necessariamente ruins. Eles mostram a diversidade, diferentes interesses coexistindo. O problema é quando eles são tratados como ignorância política, manipulação ou violência. Um cidadão consciente precisa entender como os conflitos surgem, como podem ser resolvidos de forma justa e racional e como identificar quando está sendo usado para enganar. Cortella e Janine Ribeiro lembram que participar na política não é só voto. Votar é importante, claro, mas só uma parte. Participar é discutir, se informar, questionar, cobrar responsabilidade. Entender os mecanismos que movimentam a sociedade. Como o dinheiro público é usado, como leis são criadas, como decisões aparentemente distantes impactam sua vida e ignorar isso, entregar sua vida nas mãos dos outros. Informação e educação política também são temas centrais. Ser bem informado não é só consumir notícias, é contextualizar, comparar fontes, entender o histórico e perceber padrões. Só assim você percebe quando tentam manipular você. E manipulação está em todo lugar, desde propaganda sutil até discursos que exploram medo e preconceito. E tem mais, educação política é também empatia. Tentar entender o ponto de vista do outro, mesmo que discorde. Entender que cada pessoa age segundo sua história e seus valores. Não significa concordar, mas compreender motivos, identificar padrões e evitar decisões impulsivas baseadas em raiva ou medo. Responsabilidade individual é outro ponto poderoso. Cada escolha política, cada ação social, cada voto ou omissão traz consequências. Ignorar isso é erro grave. Não é sobre culpa, é sobre entender que somos parte de um processo coletivo. Reclamar da política sem agir é, de certa forma, contribuir para os problemas que você critica. Responsabilidade individual é outro ponto poderoso. Cada escolha política, cada ação social, cada voto ou omissão traz consequências. Ignorar isso é erro grave. Não é sobre culpa, é sobre entender que somos parte de um processo coletivo. Reclamar da política sem agir é, de certa forma, contribuir para os problemas que você critica. E a alienação política. O livro critica pesado. Muitas vezes a gente se sente impotente, como se política fosse coisa distante. Mas essa sensação mantém sistemas ruins funcionando. Cortella e Janine Ribeiro desafiam: saia da zona de conforto. Política é de todos e participação consciente é a única forma de preservar a liberdade e justiça. As históricas também é vital. Entender erros do passado evita repeti-los. Ignorar a história é aceitar que outros decidem seu futuro. Política não acontece no vazio, ela é resultado de escolhas acumuladas. Cada geração constrói base para a próxima. Cada decisão hoje molda amanhã. E atenção, imediatismo e mídia superficial distorcem percepção da realidade. Decisões precipitadas e julgamentos rápidos enganam. Para ser cidadão consciente, é preciso desacelerar, refletir, analisar antes de agir. O diálogo é essencial. Política não é feita sozinha, nem por uma elite isolada. Comunidades, grupos, sociedades fazem política. Ouvir, discutir, ponderar e debater. Ignorar isso abre espaço para decisões autoritárias ou manipuladas. No fim, o livro nos faz questionar nossa responsabilidade ética. Política é reflexo de cada cidadão. O mundo que vemos é consequência de escolhas coletivas. Cada decisão importa. Participar, questionar, aprender e refletir. Essas são nossas armas para não sermos idiotas diante da política. Então, depois de assistir a esse vídeo, pense: o que você pode fazer hoje para entender melhor o mundo à sua volta? Para participar conscientemente? Para agir, mesmo que pequeno, mas com propósito?
Política não é distante, ela está no seu dia a dia, nas suas decisões, nos seus hábitos. A única forma de não ser manipulado, de não ser idiota, é assumir responsabilidade, de informar, refletir e agir. Política, para não ser idiota, não oferece soluções mágicas, mas dá ferramentas para pensar, questionar e decidir com consciência. E talvez esse seja o maior ensinamento. Política é de todos. Quem ignora abre mão da própria liberdade. Lembra-se, o conhecimento é o que te leva além. Até o próximo vídeo.